Aqui estamos mais uma vez pela graça e pela bondade do nosso grande e eterno Deus com o nosso programa de sempre, programa Paz na TV, programa que é produzido e apresentado diariamente pelo Conselho Estadual de Diretores da Igreja Quadrangular do Estado do Paraná. E hoje é um programa que é voltado para as famílias. A gente sempre fala de famílias em nosso programa Paz na TV. Mas é um programa diferenciado hoje porque nós temos a honra, a satisfação de receber o pastor Greg Rios, que é o fundador do Ministério Veredas Antigas. E esse ministério é fantástico, é profundo, é maravilhoso. E o nosso querido pastor, ele esteve recentemente em Curitiba conosco e nós temos essa mensagem maravilhosa que ele fala sobre a vida de Jó. E a vida de Jó, ela é uma vida empolgante para todos nós. Muito obrigado pela tua audiência, pela tua sintonia, você que acompanha o programa Paz na TV. Boa noite. It's always a pleasure to be in Curitiba. É sempre um prazer estar aqui em Curitiba. It's always a pleasure for me to be in Brazil. E também é sempre um prazer para mim estar no Brasil. I think my favorite place on earth to be is in Jerusalem. Eu creio que o meu lugar favorito no mundo inteiro para estar é em Jerusalém. But after Jerusalem, my favorite place is Brazil. Mas depois de Jerusalém, meu lugar favorito é o Brasil. It's not because of the land. Não é por causa da terra. Not because of the cities. Também não é por causa das cidades. Because of the people. Mas é por causa das pessoas. I love Brazilian people. Eu amo o povo brasileiro. Well, I was thinking to speak on blessing tonight. Eu estava pensando em falar sobre bênção essa noite. But since everybody already did veredas, we won't do that. Mas aí já que todo mundo quase que já passou pelo veredas, eu não vou falar sobre isso. I want to talk about growing in maturity tonight. Eu quero falar sobre crescer em maturidade hoje. All of us have to grow. Todos nós temos que crescer. We start out as babies. Todos nós começamos como bebês. We become little children. E nos tornamos pequenas crianças. Become adolescents. E também adolescentes. And some people become adults. E algumas pessoas se tornam adultos. But the same thing happens spiritually. Mas a mesma coisa acontece espiritualmente. And the same thing happens emotionally. Eu quero falar disso emocionalmente também. And so let's turn to Ephesians chapter 4. Então vamos para Efésios capítulo 4. And let's read verses 11 through 16. Vamos ler dos versos 11 a 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados em redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. So in the very beginning, então lá no início, God in heaven had an idea. Deus teve uma ideia. He had an idea to create a person on the earth. Deus teve a ideia de criar uma pessoa na terra. But not just any person. Mas não havia outra pessoa. A very unique person. Não era qualquer pessoa, era uma pessoa específica, única. A person with unique gifts. Uma pessoa dotada de dons. A person with unique hair color. Uma pessoa com uma cor única de seus cabelos. A person with a unique countenance on their face. Uma pessoa com uma única confiança em seu rosto. God thought about this person for thousands of years. Deus ficou pensando nessa pessoa por milhares de anos. Exactly how tall this person would be. Exatamente na altura que essa pessoa deveria ter. And exactly
when this person should be born. E também no tempo certo, exato, quando essa pessoa deveria nascer. And God had in his E mind, Deus tinha em sua mente this person I will create que essa pessoa que seria criada will accomplish something iria cumprir alguma coisa nobody else can accomplish. que ninguém mais poderia cumprir. This is why I will create this person. Esse seria o porquê de eu criar essa pessoa. And at just the right time, E no tempo certo, I will put this person on the eu earth. colocaria essa pessoa na terra. And so at just the right E time, exatamente no tempo certo, you were born. você nasceu. You are that person. Você é essa pessoa. God thought about you for thousands of years. Deus pensou em você por milhares de anos. Maybe your parents were not expecting Talvez you, seus pais não estivessem esperando por but você, God was expecting mas you. Deus já tinha essa expectativa em When você. you were conceived in your mother's womb, Quando você foi concebida no ventre de sua mãe, God was not surprised. Deus não foi surpreendido. He didn't look at you Ele simplesmente olhou para você and then say, e então disse: "Ah, what a surprise. que surpresa! What are we going to do with her?" O que vamos fazer agora? No, Não, he planned for you Deus planejou for você thousands of years. For thousands of por years. milhares de anos. And at just the right E time, no tempo certo, you came você veio with a unique purpose. com um propósito único. And so God created you because you can accomplish something nobody else can. E é por isso que Deus criou você, porque você tem algo para cumprir nessa terra que ninguém mais pode I cumprir. wrote down this definition of purpose. Então eu tenho essa definição de propósito. It's the original intent in the mind of a creator É uma intenção original na mente do Criador that motivated him to create that particular thing. que o motiva a criar uma coisa em particular. So your purpose Então o teu propósito is God's unique and original intent é uma intenção original e única de Deus for your existence. para a tua existência. That's in the mind of É God. isso que estava na mente de Deus. The next thing that needs to happen As próximas coisas que aconteceram is God's purpose é o propósito de Deus needs to be translated into your life que precisa ser transmitido, traduzido em sua vida as a vision, como uma visão. so that you get a vision. Então quando você recebe a visão, What's a vision? o que é a visão? I wrote that down. Eu escrevi sobre isso. The ability to see the end É a habilidade de enxergar o fim from the beginning. desde o começo. The ability to perceive something that's not yet visible. É a capacidade de absorver algo que ainda não é visível. For example, an architect, Então, por exemplo, um arquiteto, he gets an idea in his mind ele tem uma ideia em sua mente about a building. acerca de um prédio. The building doesn't exist yet. Esse prédio ainda não existe. It's only in his mind. Só está na mente dele. But he begins to draw it on paper, Mas aí ele começa a desenhar no papel. and it becomes a vision. E aí se torna uma visão. What is a vision? E o que é a visão? Something he can see Alguma coisa que ele that concebe doesn't exist yet. que ainda não existe. So God's purpose Então o propósito de Deus is translated into your vision. é traduzido para você na sua visão. What God wants to accomplish through you. Aquilo que Deus deseja cumprir através de você. And then God puts in your E life aquilo que Deus coloca em sua vida some very special agents são agentes muito especiais to help impart to you para ajudar a transmitir a você God's o purpose, propósito de Deus, which becomes your vision. que acaba se transformando na sua visão. What are those agents of God called? Como é que são chamados esses agentes de Deus? They're not called angels. Eles não são chamados de anjos, They're not called teachers. também não são chamados de They're professores, not called pastors. nem também chamados de They're pastores, called parents. eles são chamados de pais. And the job of parents Então o trabalho dos is pais to help impart vision é ajudar na transmissão da visão into the lives of their sons and daughters. na vida de seus filhos e filhas. In the seminar this morning No seminário dessa manhã, that Mark Holman was giving que Mark Roman estava conduzindo, about fé no lar, acerca da fé no lar, he said this. ele disse o seguinte, They did a survey of young people. que ele fez uma pesquisa entre jovens. Who are the most important influencers Quem são as pessoas que têm maior influência, that influence a child to believe in God? que influenciam uma criança para crer em Deus? You know who number one is? Vocês sabem quem é o número 1 dessa lista? The mother. É a mãe. Number two, O número 2, the father. o pai. Number three, O número 3, the pastor. o pastor. Number four, E o número 4, grandparents. os avós. Who has the responsibility to impart vision? Quem é que tem a responsabilidade de transmitir essa visão? Family. A família.
This is why it's so important É por isso que é tão importante that we understand blessing in a que family. nós entendamos o valor da bênção na família. Blessing creates vision. É a bênção que cria visão. So God created you, Então, Deus criou você and He had a purpose in His mind. e Ele tinha um propósito em sua mente. But from the day you were conceived, Mas a partir do dia em que você foi concebido, Satan realized Satanás se deu conta. you are very dangerous Você é uma pessoa muito perigosa to the kingdom of darkness. para o reino das trevas. Because you have unique gifts Porque você tem dons únicos, designed by God projetados por Deus, to destroy darkness. para destruir as trevas. This is a problem for Satan E isso é um problema para Satanás and demonic spirits. e para os espíritos demoníacos. So from the day you were conceived, Então, a partir do dia em que você foi concebido, the kingdom of o darkness reino das trevas began to battle também começou uma batalha to steal your destiny, para roubar o seu destino, to steal your identity, para roubar a sua identidade, to steal your vision, para roubar a tua visão to steal your e passion. também roubar a tua paixão. This started the day you were conceived, E isso começou no dia em que você foi concebido. and it will continue until the day you E isso die. continuará até o dia que você morrer. Because you are so dangerous Porque você é uma pessoa tão perigosa to the kingdom of darkness para o reino das trevas that the devil never quits. que o diabo não desistirá. He has a plan every day Ele traça um plano a cada to dia try to steal your destiny para tentar roubar o teu destino and to try to stop you from growing. e para tentar impedir o teu crescimento. Now we're talking about spiritual and emotional growth tonight. Então nós vamos falar sobre crescimento espiritual essa noite. Why is that important? Por que isso é tão importante? Because a baby can be born Porque um bebê pode nascer with powerful gifts, com dons poderosos, with a powerful destiny, com um poderoso destino a powerful purpose from e God. com um propósito poderoso vindo de Deus. But how many know a 6-month-old baby will accomplish nothing? Mas você pode ter certeza de que um bebê de 6 meses de idade não consegue realizar nada. That baby can't even walk. Ele sequer pode andar. That baby can't feed itself. Ele nem sequer pode alimentar a si mesmo. That baby needs somebody around to do everything for him. Esse bebê precisa de alguém à sua volta para fazer todas as coisas por ele. He has a purpose, Ele tem um propósito, he has a ele destiny, tem um destino, but he's 6 months old. mas com 6 meses de idade, So he can't accomplish his destiny. ele não pode cumprir o seu destino. So he must grow. E aí, então ele precisa crescer. If he's going to be a warrior, Então, para que ele se torne um guerreiro, he will have to progress beyond 6 months in his physical life. ele vai precisar muito mais do que um progresso de 6 meses na sua vida. Here's a strategy of the enemy I want to talk about tonight. Então eu quero falar de uma das estratégias do inimigo hoje à noite. To stop you from growing emotionally. Para parar, para impedir o seu crescimento emocional. The devil can't stop you from growing physically. O diabo não pode impedir você de crescer fisicamente. You can't even stop yourself from growing physically. Você pode impedir você de crescer fisicamente. But the devil can stop you from growing spiritually Mas o diabo pode impedir você de crescer espiritualmente and from growing emotionally. e também de crescer emocionalmente. And so what happens if you are 40 years old, E o que acontece se você tem 4 anos de idade, but inside mas lá dentro, you're a 6-month-old baby emotionally? perdão, Yeah, you're 40. o que aconteceria se você tivesse 40 anos de idade, mas lá dentro de você, você ainda fosse como um bebê de 6 meses? You can't accomplish your destiny. Você não conseguiria cumprir o teu destino. And the devil has effectively implemented a strategy Então Satanás tinha conseguido efetivar e implementar a estratégia to dele stop you from accomplishing your purpose. de impedir você de cumprir o seu propósito. And this is a major strategy of the enemy. Então esta é a principal estratégia do inimigo. I'm going to talk tonight about 3 stages of emotional growth. Eu quero falar sobre 3 estágios do crescimento emocional. And this has to happen for all of us. E isso acontece para todos nós. We process through these stages physically, Nós passamos por esses estágios fisicamente and we also have to process through these stages spiritually and emotionally. e também passamos por esses mesmos estágios emocionalmente e The espiritualmente. strategy of the kingdom of darkness is this: E a estratégia do reino das trevas é a seguinte: to stop you emotionally de parar você emocionalmente at a very early age nas idades mais tenras, mais jovens, so that you can be 35 or 40 years old, para que você chegue a ter 35 ou 40 anos de idade, but emotionally mas emocionalmente you're a 4-year-old child. você é como uma criança de 4 anos. For example, Por exemplo,
A woman who works in a hospital told me this story. Uma mulher que trabalhava no hospital me contou a seguinte história. She worked for a very famous surgeon. Ela trabalhou para um cirurgião muito famoso. Many people would fly to have him perform surgery. Muitas pessoas viajavam até aquele lugar para que esse homem fizesse a cirurgia deles. One day they were in the surgical operating room. Então um dia esse homem estava lá na sala de cirurgia. The doctor was 50 years old. E esse médico tinha 50 anos de idade. He asked the nurse for a particular instrument. E ele pediu então à sua enfermeira um instrumento em particular, um determinado instrumento. She had not prepared it on the tray. Então ela não tinha essa coisa preparada no carrinho dela. The doctor said, "What? Então o doutor disse, o quê? You didn't prepare that? Você não preparou isso? What's wrong with you? O que tem de errado com você? You're incompetent. Você é uma incompetente. You have no value." Você não tem valor. He took the tray of instruments, Ele pegou a bandeja de instrumentos threw them across the room, e jogou no canto da sala stomped out of the operating room, e saiu pisando duro, slammed the door behind him. bateu a porta atrás dele. Is this the behavior of a 50-year-old doctor? Será que esse é o comportamento esperado num médico de 50 anos? No. Não. This is the behavior of a 5-year-old child. Esse é o comportamento de uma criancinha de 5 anos de idade. What happened? O que aconteceu? Inside Lá dentro is living an emotional 5-year-old. está vivendo uma pessoa com 5 anos de idade nas emoções. 10 minutes later, 10 minutos mais tarde, of course, the nurses prepared everything they thought he could possibly need. certamente a enfermeira já havia preparado qualquer coisa que ele viesse a precisar. 10 minutes later, E aí 10 minutos depois, back in walked the doctor. aí vem de volta o doutor. Composed. Todo composto. Good afternoon. Boa tarde. Everything is prepared. Tá tudo pronto aí? I see you have this and this. Agora eu vejo que